Estou muito feliz com a presença dele. Estou aqui com o Marco Aurélio Figueiredo. Ele é farmacêutico e bioquímico, mestre em homeopatia e ciências farmacêuticas. Bem-vindo, meu amigo. Como é que está você? Tudo bem? Boa noite, Ricardo. Tudo bem. Prazer estar aqui novamente. É uma alegria recebê-lo. Obrigado por Obrigado. sua generosidade em ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Você está muito bem ladeado aqui, não é? Com a sua esposa, Então. a Karina Figueiredo, também farmacêutica, bioquímica, também mestre em homeopatia e ciências farmacêuticas. Obrigado mais uma vez por... Você esteve aqui na Canção Nova também, né? Em outra oportunidade? Eu tive, sim. Obrigada pelo convite novamente e espero poder contribuir com essa noite de esclarecimentos aí com relação à automedicação. Pois é, um assunto tão importante que a gente convive praticamente no nosso dia a dia e às vezes falta até tempo para a gente conversar sobre isso. É o que a gente faz no programa de hoje. Obrigado por ter aceito. Com certeza, eu que agradeço. O nosso convite. A gente reparte aqui os agradecimentos. Doutora Juniata German, ela é especialista em geriatria, acupuntura e medicina ortomolecular. Bem-vinda, doutora. Boa Como noite, é que está, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui dando esclarecimentos, dicas, né, que eu acho que é super importante. Os meus amigos lá do Face estão atentos, né, podem fazer as perguntas que a gente vai estar aqui respondendo. Ok, a doutora Juniata está também recebendo a sua participação através do facebook.com/Juniata German. Se você deseja também enviar a sua pergunta para mim, eu também recebo você no meu Twitter. O endereço é @RicardoSaCN. A Verônica já sinalizou para mim desde o início do programa que nós já temos boas perguntas para a gente começar a nossa conversa. Para quem é a primeira pergunta do programa, sim. Verônica? Acho que pode começar com a doutora mesmo. Ok. O Fabrício pergunta, vitaminas podem ser tomadas sem receita? Elas são vendidas sem receita, mas não deve, nenhum medicamento deve ser tomado sem uma orientação de... Mesmo a vitamina? Mesmo a vitamina. Por quê, porque doutora? em excesso pode agredir o fígado. Se a pessoa é jovem, se ela se alimentar adequadamente, ela pode repor as necessidades sem usar medicamento. A pessoa mais idosa, sim, essa necessita, porque o intestino, o estômago já não absorve adequadamente o alimento. Então, uma reposição de vitaminas, mas sempre com uma orientação do médico para ver que tipo, se ela não tem outros problemas, né, que vai interferir. Então, até a vitamina, até um chazinho, digamos assim, você não deve ficar tomando em excesso. É mesmo? Por exemplo... É porque nós somos assim, invadidos de uma série de informações nos meios de comunicação social, meios de comunicação social de modo geral, sobre vitaminas de modo geral, Isso. não é? E a gente é quase que levado a pensar que elas sempre fazem milagrosas. bem. E que a senhora está nos dizendo agora que elas podem trazer malefícios para o nosso organismo. Para o fígado, principalmente. Nas pessoas idosas, agredir o estômago, o intestino. Então, tem várias consequências. E ela pode não estar necessitando daquela vitamina de outra. Né? Ela pode tomar uma overdose. Uma overdose e agredir o fígado. Como é que eu faço para descobrir qual a vitamina, então, que eu preciso? Existem exames específicos, aí eu vou falar de uma coisa mais particular, assim, você fazer medicina ortomolecular que eu faço. Existem exames que você faz para ver o que está faltando no seu organismo, e aí você monta as fórmulas, uma coisa individual, e aí você tem que... Bem personalizado. Né, e aí você manda manipular, porque aí tem que ser na dose adequada para cada pessoa, pela idade, pelos problemas. Né? Essa é uma coisa mais personalizada. Agora, se você vai a um médico, por exemplo, do SUS, eu também sou médica do SUS, já fica mais difícil você fazer esse tipo de tratamento, porque é um tratamento... que não é para a população em geral, não é porque não seja bom, é ótimo, mas é um pouco mais caro. Né? Mas aí a pessoa na consulta, no pedido do exame, você vê o que ela necessita e aí você prescreve adequadamente. Ok, obrigado. Vale a pena aqui a gente também dizer que a doutora Juniata é radialista, apresenta um programa de rádio. Qual é a rádio mesmo? Desculpa, Rádio Clube em Guaratinguetá. Rádio Clube em Guaratinguetá. Como é que chamou o programa? Doutora Juniata e você. Olha que coisa mais chique. E que horas vai ao programa? Toda sexta-feira, do meio-dia e à meia-de-meia. Adorei. É sobre saúde, sobre direito em saúde, sobre idosos, porque eu sou geriatra, então, assim, mais voltado para os idosos. Mas, no geral, para a saúde, para os direitos na saúde,
né? Cada dia eu convido, o Marco já foi lá falar sobre manipulação, a confiabilidade, porque muita gente às vezes fica com medo, vou manipular um medicamento, será que é a mesma coisa do comprado na drogaria? Essa é uma das perguntas que eu mesmo quero fazer daqui a pouquinho. Muitíssimo obrigado e obrigado também por sua generosidade. A doutora Juniata recebe você no facebook.com/Juniata German. Próxima pergunta, Verônica, para quem é? Pergunta para um dos dois farmacêuticos, Escolhe né? um dos dois, faz favor. Pode ser você, Karina, então. A Karina. gente faz esse ciclo. Os remédios com sabor adocicado de frutas fazem com que as crianças tomem gosto pelos medicamentos? Facilita? Sim, sim. O chamados edulcorantes, né? A gente coloca para mascarar os medicamentos que são sugestivos para poder fazer com que a criança realmente faça adesão ao tratamento. Só que tem que ter todo um cuidado, porque essa questão que hoje a gente já faz gominhas para as crianças, a gente faz até pirulito hoje, para poder estimular a criança que ela consiga acessar o tratamento. Alguns adultos mais trabalhosos, não é? Só que a criança ela tem aquela curiosidade, né, pelos comprimidinhos, tudo. Hoje tem muito doce, que imita o medicamento. Então, vai a dica aí para estar os pais, né, alertos com relação aos medicamentos em casa, por conta disso, né, a semelhança, né, da balinha hoje ao medicamento, então tem que ficar bem atento mesmo, porque a criança ela acessa mesmo. Porque a ideia dela tem aquela ideia da bala, né, da balinha, do doce, e inclusive hoje já é um mecanismo, né, de adesão ao tratamento. A gente produz medicamentos em pirulito, em chocolate, para poder ter realmente a adesão ao tratamento da parte infantil, né? Como nós também temos, da parte veterinária, também coisas atrativas para o bicho, né? Mesmo? Como assim? Tem. Dá um exemplo. Por exemplo, o cavalo, ele gosta muito de doces, né? Então, a gente faz gominha de abacaxi, que aí a gente consegue a adesão do cavalo também ao tratamento. Então, tem a parte infantil, tem a parte do cavalo, dos bichos, né? E a parte humana como um todo também, o mascaramento sempre é bom, porque ninguém quer tomar nada, justamente quando uma medicação é uso contínuo, como tem, por exemplo, glucosamina, que é um medicamento muito usado agora para a parte de articulações, tudo, reposição, né? E nós produzimos com vários sabores. E a pessoa vai variando, né? Um mês ela toma de uva, outro mês ela toma de laranja, porque senão aquilo vai ficando, né? Ela tem que tomar continuamente, às vezes de 6 meses a 1 ano, então é bem desgastante para a pessoa tomar um sabor só, ou tomar aquela coisa amarga, né? Então, hoje nós já temos recursos para poder estar melhorando tudo isso, né? Obrigado, querida. Antes da próxima pergunta, eu vou fazer uma pergunta ao Marco, que parece ser desnecessária, mas eu julgo que seja muito importante. O que é automedicação e quais são os seus perigos? Na verdade, a automedicação já fala por seu próprio nome. A pessoa se automedica, né? Hoje é uma prática, né? Hoje não, mas há muitos anos é uma prática comum no nosso país. Hoje o Brasil é um dos países que mais se automedica, né? Então a pessoa acaba sentindo algum problema, né? E um ente da família fala, eu fui num médico e ele me receitou, eu tive um problema parecido com o seu, semelhante com o seu, e o médico me receitou tal medicamento. Toma esse medicamento também. Então já é cultural, já do brasileiro. Eu estava pensando, é um fenômeno cultural no nosso país. Né? E aí a pessoa acaba comprando a medicação, ou o próprio ente ali, o próprio vizinho ou o amigo, na realidade acabou sobrando o medicamento daquele tratamento, fala, toma esse medicamento aqui, você vai melhorar. Né? E aí a pessoa acaba tomando a medicação. Né? Então, a pessoa ela se automedica sem procurar um profissional da saúde para ver qual que é o problema que ela tem na realidade. Né? Os riscos que causam são vários. Né? Ele pode, desde uma pequena intoxicação, né, até uma grave. Pode também estar mascarando também uma doença pré-existente, né, fazendo com que você acaba não sabendo o que está ocorrendo. Acaba mascarando um diagnóstico. Né? Então, são vários fatores que acabam desencadeando, como até uma cirrose medicamentosa.
né? Porque a cirrose não provém só do uso do álcool, que é uma droga, né? E sim de um excesso de medicamentos também. Né? Como a doutora Juniata mencionou, né? O uso indiscriminado de medicamentos pode levar a problemas hepáticos, pode levar a problemas renais. Então, são detalhes e são coisas que nós devemos sempre estar procurando ajuda, né, de um colega médico, de uma orientação de um colega farmacêutico. E não fazer isso com a vizinha, com amigo, com parente. Com certeza. Muito obrigado. Esse nosso bate-papo aqui já deu para a gente entender perfeitamente o quanto é importante. Sério, a nossa pergunta. Por isso que a sua participação, ela continua sendo a coisa mais importante aqui na Canção Nova. Próxima pergunta, Verônica, para quem é? Doutora Juniata, quais os riscos da homeopatia e de outras teorias alternativas na medicação? Olha, assim, eu não sou homeopata, sou a favor do uso de homeopatia, mas assim, não tenho formação homeopática. Eu fiz fitoterapia, inclusive fui até para a China, fiz especialização em acupuntura. O que é fitoterapia, doutora Juniata? É o tratamento com plantas, né? Existem os fito-hormônios, então você pode substituir, por exemplo, na menopausa, no climatério. São os medicamentos fitoterápicos. Fitoterápicos, né? Então, não é que assim, a homeopatia não é indicada, como a fitoterapia não, mas determinadas doenças, você tem que realmente o médico avaliar, um médico isento de qualquer preconceito, né? Porque tem médicos que são preconceituosos quanto à homeopatia, contra a fitoterapia, a acupuntura. Porque determinadas doenças, por exemplo, uma pneumonia, você não pode tratar uma pneumonia, principalmente no idoso. Mesmo eu sendo especialista em acupuntura, eu não posso fazer acupuntura, porque não vai resolver. Fitoterapia, não, você tem que usar a medicação adequada, né? A homeopatia. Então, determinadas coisas, você pode melhorar a qualidade de vida, digamos assim, AIDS. Não posso tratar com homeopatia, nem com fitoterapia, nem com acupuntura. Eu posso melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que tem o vírus, mas ele tem que ser tratado com a medicação adequada, né? Então, não é porque a gente faz esse tipo de tratamento que vai ser bom para tudo. Né? Ok, obrigado. Nós temos aqui 2 mestres em homeopatia e, com certeza absoluta, vão querer se defender agora. Na realidade, a homeopatia é uma especialidade médica, né, reconhecida. E também há suas contraindicações, sim. Contraindicações em referência ao tratamento, né? Se o médico homeopata ele prescreve determinados medicamentos, ele não pode ser, no caso, associado a uma escovação dentária. Né? Por quê? Nossa, agora você vai ter que explicar mesmo. Porque a pasta dental, ela acaba tirando, né? Cânfora, né? Que nem contém cânfora, ela acaba inutilizando o princípio ativo da homeopatia. Então, os tratamentos homeopáticos, eles têm que ser aderidos de uma forma bem rigorosa, né? E ser administrado em horários específicos, de acordo com a prescrição do colega médico. Então, ele sempre acaba, né, orientando, olha, você nunca toma um medicamento homeopático e depois escova o dente. Porque a cânfora, ela tira toda a potência da medicação. Contraindicações em relação a riscos, o medicamento homeopático, ele é como se fosse um tratamento também, como alopatia, fitoterapia, né? Só que cada um com as suas particularidades. Temos aí a aderência do tratamento homeopático com excelentes resultados na parte de alergias, né? De problemas, às vezes, de pele, de sistema nervoso, né? Mas para que haja toda o tratamento, o médico homeopata ele faz toda uma anamnese do paciente. A anamnese do tratamento homeopático é completamente diferente do tratamento alopático, que é isso que nós tomamos anti-inflamatórios, tomamos antibióticos, analgésicos, né? Então, a pessoa está com uma dor de cabeça, ela vai tomar analgésico.
ela está com uma inflamação, ela toma anti-inflamatório. O tratamento homeopático já é diferente. O médico faz a anamnese de acordo com o indivíduo. Aí é característico, ele acaba analisando o comportamento do indivíduo, né? Até o lado que o indivíduo dorme, do jeito que ele vai ao banheiro. Então, ele vê toda a parte fisiológica, né, e características, né, até mentais do paciente. Perfeito. Aí que ele vai ver qual medicamento que é o paciente. Ele não vai prescrever um medicamento homeopático. Não existe um medicamento homeopático, na realidade, para tratar ali só a causa. E sim, ele vai tratar o indivíduo como um todo. Como um todo. O equilíbrio, ele vai tentar, ao máximo, colocar o indivíduo no equilíbrio. Entendeu? Porque nós nos adoecemos por causa de um desequilíbrio do nosso organismo. Seja uma falta de uma vitamina, né, de um aminoácido. Né? Então, nós desencadeamos uma doença por fatores como estresse, né? E o tratamento homeopático, ele trata como o indivíduo como um todo. Por isso que ele é muito mais, às vezes, faça um tratamento profilático do que tratar a causa depois que aconteceu. Profilático significa? Ele antecede, né, não deixe que a pessoa fique doente. Ele trata antes de adoecer. Perfeito. Ele é uma prevenção. Uma prevenção. Por isso que o tratamento homeopático, quando bem encaminhado, quando o médico acaba fazendo o diagnóstico de qual medicamento que é daquela pessoa, né, é muito importante. Aí que sim que a pessoa acaba ganhando muito em qualidade de vida. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo. Sua pergunta é a coisa mais esperada aqui. A Verônica, eu sei que ela já está aqui cheia de perguntas. Vamos lá, querida. Já temos algumas aqui. Karina, tem algum exame que pode ser feito para se identificar se existe alergia a determinados medicamentos? Existem alguns testes, alguns exames de teste, que acho que a doutora vai poder explicar melhor essa parte de exames, né? Aquele teste que é feito com todos os itens para saber o que a pessoa é alérgica, o que a pessoa não é. Agora, existem algumas informações contraditórias. Por exemplo, usa-se muito dizer assim, eu vou ao hospital porque eu faço teste para ver, eu vou tomar uma determinada injeção e vou fazer o teste lá na hora. A benzetacil é um caso específico, ainda muito usada. Antiga, mas ainda muito usada. Então, diz que tem o teste. Na verdade, não tem um teste. A dosagem mínima injetada ao organismo, ela já faz uma reação anafilática grande. Por que se fala em teste no hospital? Porque lá no hospital você está com todo o recurso para poder acudir rápido. Mas não necessariamente, mas não é um teste. Porque uma dosagem mínima ela já causa um efeito muito grande. Então, até existe esse exame aí, a doutora vai poder explicar melhor. O ideal é que a pessoa, de fato, procure, então, um especialista. No caso, seria um alergista. Um alergista. E a doutora falou um nome agora mais chique. Alergologista. Qual a diferença entre alergista e alergologista? Dermatologista, alergologista, fica mais... Então, a alergista não é correto? Não, também usam, mas... Mais ou menos. A senhora está sendo muito bondosa comigo. O nome correto é alergologista. Alergologista. Que bom que a senhora está aqui para me ensinar. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Próxima pergunta, Verônica. Doutora, quando acontece o inverso, né, do médico receitar e a pessoa não tomar o medicamento, teria o mesmo problema? Seria errado do mesmo jeito? Porque aí não é automedicação, Sim. aí é contra a medicação. Se a pessoa não confiou e não tomou, é Sim, isso? isso. Então, a pessoa tem que procurar um médico que ela confie, porque se você... como você vai num advogado que você confia, que vai te defender, contrata um engenheiro, vai numa farmácia a qual você confia para mandar manipular seus medicamentos, você tem que ir num médico que você confie, que você saiba que ele é competente, para que aí ele prescreva e você acredite e tome. Como a gente estava conversando antes do programa aqui começar, que eu falei, né, você tem que ter fé. Fé para conseguir que o tratamento dê certo. Primeiro, fé em Deus, né? Você
Isso cientificamente já é provado que se a pessoa tem fé, mesmo nas doenças mais graves, não é que todo mundo vai viver eternamente, mas ela tem uma resposta melhor, ela consegue uma sobrevida melhor, menos sofrida, se tem fé. Mesma coisa, você tem que ter fé no seu médico, acreditar que ele é bom para tomar o remédio, o medicamento que ele indicar. Deixa eu fazer um dobradinho com a senhora. A pergunta chegou e é essa. A demora e a falta de atendimento na rede pública de saúde seria um motivo para que a pessoa se automedique? Eu acho que sim. Mesmo, por exemplo, nós estamos numa região muito boa, né, entre Rio e São Paulo, que tem mais facilidades, mais médicos, mais postos. Mesmo assim, é difícil a marcação de consultas, porque a população é muito grande, não existem, talvez, postos suficientes, nem médicos suficientes. Mas, e nesses lugares mais longe, no interior do Acre, do Amazonas, né, não tem as curandeiras, não que eu seja a favor, mas também não posso ser contra, é a nossa história, né, o índio, o pajé, não é isso? Tem lá os tratamentos que às vezes a gente... Que são fitoterápicos? Fitoterápicos. Na maioria das vezes. Isso, e fazem bem. O chazinho da vovó. Eu mesmo, como médica, lembro que quando Como era... é o chazinho da vovó? Não, eu estou dando um exemplo meu. Eu perguntei porque a avó do meu filho, a minha sogra, tem o chazinho dela. Então, porque quando eu era criança, por o exemplo, alho, tinha... Isso, tem vários. E o limão, e o erva mel. cidreira, E não erva pode doce. sair de casa, não pode tomar vento que vai entortar a boca. Isso, o xarope de guaco, não é isso? Sim. E eu mesma, quando às vezes fico com alguma coisa não tão pesada, eu recorro ao chazinho que eu lembro da minha avó, que falava, toma isso que é bom, entendeu? Médica. Agora, claro, tudo com entendimento, porque senão você vai, como ele falou, mascarar doenças, você vai errar, né? Obrigado, querida. Minha gente, é o seguinte, segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a intoxicação por medicamentos ocupa o primeiro lugar dentre as causas de intoxicação registradas em todo o país, à frente dos produtos de limpeza, dos agrotóxicos e dos alimentos estragados.